Boa tarde, gente, tudo bem? Bora começar aí. Mas, bom, a gente estava falando então de redes recorrentes, né? Recorrentes. Até agora a gente viu as RNNs, que a gente chama de vanilla, né? Que, enfim, são aqueles modelos mais simples, que tem aquele problema de explosão ou esvanecimento de gradientes. Aí a gente viu GRUs e LSTMs como estratégias mais complexas ali para fluir o gradiente de uma forma melhor, né? Usando aquela ideia de memória. No caso da LSTM, agora a gente tem inclusive duas saídas, né? Dois estados, o estado H e o estado C. E esse estado C, aí, essa memória C que a gente usa para... É um vetor lá que a gente usa para controlar o que a gente quer levar para frente versus o que a gente quer esquecer, né? Nossa memória, então assim, tem informações que em um determinado momento da sequência a gente quer apagar e tem informações que a gente quer acrescentar com base no que a gente está lendo ali, né? Sequencialmente. Então, esse vetor C serve para isso, controlar o que a gente quer manter e o que a gente quer remover da nossa memória. E aí a gente viu lá que como ele usa produto daquele ponto a ponto e soma o gradiente é mais simples, a gente não viu isso matematicamente, mas no fundo é que como a atualização daquele vetor, ele usa operações mais básicas, ele consegue ter gradientes mais simples que fluem melhor até o começo da rede. E aí isso facilita o treinamento, que por consequência, né, que é o grande objetivo da LSTM, a gente consegue modelar relações temporais mais longas na sequência. Então a LSTM, na prática, eu falo na prática porque na teoria a RNN também consegue, mas na prática a LSTM ela consegue processar sequências maiores, né, do que a RNN comum. Beleza, então para hoje o que eu queria falar é sobre representação de palavras, né? Que é um assunto que fecha o módulo, vamos dizer assim, de RNNs. Ele fecha RNNs, mas dá puxa o gancho para falar de modelos de atenção e depois transformers. Tá? Mas hoje eu quero falar de representação de palavras. Ou o termo mais comum que é word embeddings. Que é a seguinte ideia, né? Até agora a gente veio falando de... Vou escrever de lá para cá para ver se fica mais fácil de ler no vídeo. Até agora a gente veio falando de one-hot encoding, ou codificação one-hot para representação de palavras, né? Bom, o que eu queria mostrar, na verdade, gente, é o vocabulário de todas as palavras do português. Eu queria mostrar, tem um arquivo lá com todas as palavras, tá? E ele tem 261.798 palavras. A primeira palavra é a letra A, depois é A com crase, depois é um nome bíblico, Arão. Aí a palavra aba, de browser mesmo. Aí tem um monte, aí segue, né? Aí lá no final tem as três últimas são zurros e zurrou. Aí esse vocabulário assim, a gente vai ver ele como um vetor, né? Aí o tamanho a gente coloca índices para cada uma dessas palavras, né? 1, 2, 3, 4. Aí aqui vai ser, a última lá vai ser esse aqui, 261. Eu vou colocar 261798. Então a gente tem todas essas palavras aqui, e aí segundo essa codificação a gente, né, teria, deixa eu olhar aqui para usar esse espaço, a gente teria alguns exemplos aqui, a palavra homem, por exemplo, a palavra mulher, a palavra rei, a palavra rainha. A gente vai usar essas palavras ao longo da aula, então eu vou deixá-las aqui. Tá?
por exemplo, maçã e laranja. E aí a palavra homem, por exemplo, a gente representaria assim, né? Um vetor cheio de zeros. Então eles vão ser vetores gigantes, na verdade, né? Onde vários elementos aqui, a maioria deles são zero. Aí vai ter um lugar aqui que é 1 só. Aí esse aqui também, né? Vai ter lá um monte de zero, vai ter um no lugar diferente. E aqui é tudo zero. Aí uma coisa aqui vai ter um no lugar diferente. Todas as palavras têm essa característica, né? Então o restante é tudo zero aqui. Vou até marcar 0, 0, 0, depois tudo zero. Aqui é 0, depois tudo 0, 0. Então não são vetores esparsos, né? Só para eu pegar aqui, que eu tinha ficado de ler isso aqui. Vou pegar os índices para vocês terem uma ideia. Bom, eu tenho um arquivão aqui, e aí a palavra, por exemplo, homem aparece na linha 150.804, por exemplo. Então aqui teria 150.804, ia ser igual a 1. E só para ter uma diferença aqui, não precisa fazer isso para todos. Mas mulher está em 179.724. 179.724, por exemplo. Bom, isso aqui já serve para a gente ilustrar o que a gente precisa. Esse tipo de codificação é muito bom para dados categóricos que não têm relação nenhuma entre si, né? Então, se você tiver um problema onde as suas categorias de fato não têm alguma relação óbvia, faz sentido você ter essa codificação, porque aí você explicita o quê? Que não existe uma relação numérica aqui entre esses exemplos. Mas para o contexto de processamento de linguagem natural, ou a gente está querendo entender o que acontece em textos escritos em português ou inglês, qualquer idioma, né? Isso aqui é um problema. Porque, de alguma maneira, a gente gostaria por quê? Porque é mais ou menos assim que talvez nós humanos entendemos isso, né? Que as palavras homem e mulher, por exemplo, estivessem mais próximas entre si do que rei e rainha e maçã e laranja, né? Eu gostaria que, por exemplo, maçã e laranja tivessem representações próximas, já que elas são frutas, né? Semanticamente elas têm características que nos permite relacionar essas duas palavras, né? Então, quando a gente aprende a falar português, a gente começa a entender esses padrões muito rapidamente, mesmo que sem decorar a gramática ou sem saber exatamente de cor, né, todas as categorias de palavras do português e tudo mais, né? A gente tem essa abstração muito clara ao usar as palavras, né? Se eu te ensino uma nova fruta, você sabe automaticamente usar essa palavra no seu dia a dia, porque você sabe como usar as palavras frutas na língua portuguesa, então você, não interessa, pode aprender 1 milhão de frutas diferentes que você não precisa aprender mais nada, né, para raciocinar, escrever ou falar com essa nova palavra que você acabou de aprender. Então é isso que a gente gostaria de ter nos modelos neurais. E a gente não consegue com essa representação, tá? E tem, por causa desse problema de distância, mas formalmente, né, tem 2 problemas com essa representação. Bom, primeiro é que, né, o número de características, ou a dimensão, né, ou dos vetores das palavras, tem o tamanho do vocabulário. E isso é um problema, porque como a gente vê no caso do português aqui, a gente tem 260 mil palavras, e então a gente fica limitado a esse tamanho enorme aqui, a gente não consegue condensar isso, a gente tem uma representação esparsa, né, de um monte de zero aqui, ou seja, a gente guarda um monte de informação que não nos traz, na verdade, um monte de dados que não nos traz muita informação. Então isso é um problema do ponto de vista prático mesmo, a gente gostaria de condensar isso um pouco, mas o problema principal é que a distância, né, entre qualquer 2 exemplos é a mesma. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente calcular, por exemplo, a distância euclidiana aqui entre qualquer 2 exemplos, quanto que dá?
Por exemplo, pegar esse cara menos esse, certo? E aí vai dar o quê se eu fizer um menos o outro? Vai ter tipo um vetor assim, né? Vai ter um único 1 e depois um menos 1 em algum lugar, né? E o resto do zero. Tipo, vai ter um 1 e um menos 1. Independente de quais dois que você quiser aí, pode fazer o teste. Não necessariamente nessa ordem, pode ser que seja menos 1 e 1, enfim, mas vai aparecer um menos 1 e um 1. E aí você vai levar todo mundo ao quadrado, vai ter um monte de zero ao quadrado, né? Aí vai ter só esse 1 ao quadrado e esse menos 1 ao quadrado. Então vai dar 2, mas aí você tira a raiz quadrada, então a raiz quadrada de 2. A distância de qualquer dois exemplos é a raiz de 2. Distância euclidiana, né? Então se eu escrever isso assim, né? Escrever W agora, W1 menos W2, a norma, né? 2 é igual a raiz quadrada de 2. Para qualquer exemplo, W1 e W2. Uma outra distância, na verdade uma métrica de similaridade que é muito comum usar entre vetores é a distância, a similaridade por cossenos, né? Que é basicamente você olhar o cosseno entre dois vetores. Cosseno do ângulo formado por dois vetores, né? Então você pode olhar para dois vetores assim, você tem um ângulo θ, o cosseno desse ângulo aqui nos dá a similaridade desses dois vetores. Então se eles tiverem assim, ó, um em cima do outro, né, o ângulo é 0, e o cosseno é 1, certo? E aí, se eles estiverem perpendiculares assim, o ângulo 90 e o cosseno é 0. Né? Se eles estiverem em sentidos opostos, na mesma direção, o ângulo é 180 e o cosseno é menos 1. Então você vai numa distância de similaridade 0. A similaridade máxima é quando eles são o mesmo vetor, né? Eles são exatamente o mesmo vetor. Se eles estiverem perpendiculares, similaridade 0. Se eles tiverem essa similaridade menos 1, quer dizer que eles estão em distâncias opostas, né? Então essa métrica de similaridade por cossenos também vai ser o quê? Vai ser 0 para qualquer dois pares aqui, porque a gente tira o produto escalar, né, de um e outro. E aí vai ter um cara aqui que é 1, vai multiplicar por 1, 0 do outro lado, não tem jeito. Esse outro cara vai ser 1, vai multiplicar por 0 do outro lado, o resto é tudo 0, vai dar 0 o produto escalar, né? Se você multiplicar todo mundo aí 1 a 1, né, e somar, todo mundo aqui, e somar vai dar 0, para qualquer dois exemplos. Então, ou seja, em resumo, a gente não consegue calcular a distância entre nenhum desses dois vetores, entre esses vetores, então a gente não consegue fazer essas relações aqui, não tem jeito. Não tem muito o que fazer. Então a ideia de word embeddings nasce justamente para isso, para tentar capturar essas relações. Só uma notaçãozinha aqui, dimensionalidade de V, a gente vai denotar assim, tá? Tipo, o módulo de V é o tamanho de palavras do meu vocabulário. Uma dúvida? Bom, essa aqui é a motivação, tá? Eu vou tentar ilustrar o que seria a solução ideal, aonde que a gente quer chegar, ou um exemplo disso, pelo menos. A gente queria ter uma representação com base em características das palavras, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar agora o mesmo conjunto de palavras ali, tentar desenhar uma tabela agora. Homem, mulher, rei, rainha, maçã e laranja. O que eu gostaria de ter? Eu gostaria de ter características aqui, ó, para representar
essas palavras. Aí, por exemplo, tá? Isso aqui é só um exemplo. Então, você poderia ter o gênero associado a essa palavra. Poderia ter, por exemplo, o grau de realeza, né, associado a essa palavra. A idade. Aí, por exemplo, se é uma comida ou não, por exemplo, né, algo assim. O grau, né, dessa palavra ser um alimento. Né, vou pensar aqui em colocar até alimento. E aí, o que a gente gostaria? Gostaria algo do tipo assim, ó. Sei lá, por exemplo, um cenário aqui onde a gente tem polos, por exemplo, de gênero entre homem e mulher, -1 e 1, por exemplo. Aí polos aqui também, por exemplo, similares entre rei e rainha, já que se a gente definiu esse polo aqui entre homem e mulher, a gente gostaria de ter um polo similar, assim, uma polarização, perdão, similar. Algo, por exemplo, -0,9.5, 0,97, tá? E no caso das palavras maçã e laranja, não tem nenhum sentido essa polarização, então eles seriam próximos de 0 ali. Entendeu? Não tem muito sentido essa característica aqui de gênero para maçã e laranja. Né? Agora, pensando em realeza, também aqui, por exemplo, homem e mulher não tem muito sentido. Então, eu colocaria valores baixos, assim, tipo 0,01, 0,02. Agora, aqui, já seriam valores altos, né? 0,93, 0,95. Pensando aqui numa escala de -1 e 1. Tá? E aqui, a gente teria algo também muito próximo de 0, porque essas palavras não têm nenhuma relação com a característica realeza. Né? A gente pode continuar da mesma forma. Para a idade, tá? A gente também não teria nenhuma informação específica que idade nos daria sobre as palavras homem e mulher, mas para rei e rainha provavelmente teria, né, alguma coisa do tipo 0,7 aqui. Tem alguma relação de idade, né, com a palavra rei e rainha. E assumindo aqui reis e rainhas geralmente são pessoas mais velhas e tal, mas isso é uma coisa que, enfim, é só um exemplo. Aí aqui, por exemplo, maçã também não teria, e laranja não teria nada a ver com essa característica, né? Agora, para o alimento, sim, a gente teria aqui laranja e maçã, valores próximos de 1 aqui, para característica alimento, e os outros seriam quase todos 0 aqui, né? Todas as outras palavras teriam praticamente valores próximos de 0 para essas características aqui. Faz sentido isso? Bom, então, idealmente, a gente gostaria de ter um conjunto de características que a gente pudesse usar para descrever palavras, que é o que a gente faz com machine learning o tempo todo, né? A gente tem problemas e aí a gente transforma nossos exemplos em vetores e aí a gente tem rótulos associados a esses vetores. E aqui nossos vetores agora são características semânticas aqui, que, enfim, é difícil de definir, né? Quais características usar, certo? A gente poderia fazer infinitas combinações para o caso do português. Não tem uma forma específica de agrupar essas palavras. Tem algumas que fazem sentido, mas seria muito difícil comparar, né? Se a gente tivesse que propor isso aqui na mão. Então, o que é a ideia com o Word Embeddings? A ideia é de aprender essas características aqui. Já que a gente não consegue enumerar elas na mão, a gente até consegue, mas seria uma escolha arbitrária, certo? A gente vai tentar aprender uma representação de características para as palavras. A gente vai aprender aqui essas linhas aqui. Na verdade, a gente vai aprender os vetores, né? Só que a gente vai fixar um tamanho de dimensões, sabe? Por exemplo, 300, e aí o algoritmo vai aprender a representar palavras com vetores densos, assim, de tamanho 300. A gente pode especificar a quantidade de características que a gente quer. Tá? Então, só um exemplo aqui, gente. De modelagem de linguagem, né? Por exemplo, eu quero
um suco de laranja, por exemplo. Se eu, na minha base de treinamento, eu vi essa frase aqui, eu quero um suco de laranja, tá? O que eu gostaria? Que se eu visse a mesma frase, o mesmo início de frase, né? Eu quero um suco de... Eu gostaria de ter um jeito simples de detectar aqui, por exemplo, outras frutas. Por exemplo, maçã, enfim, banana e tal. Ou, na verdade, inclusive, frutas que a gente costuma fazer suco, né? Acho que o suco de banana, eu acabei de falar, mas não é uma coisa muito comum. Então, a gente gostaria que essas palavras estivessem agrupadas de tal maneira que fosse mais fácil resolver esse problema aqui, que fosse mais fácil prever essa palavra, né? E no caso do one hot encoding, isso aqui, a distância entre as palavras é a mesma, então não tem nem jeito. Para o modelo de linguagem que usa one hot encoding, laranja e motor, eles têm a mesma distância de laranja e maçã. Então são coisas completamente diferentes. Então ele vai ter que aprender, é muito mais difícil aprender a resolver esse problema se você não tem essa relação de proximidade, uma vez que, lembrando que no fundo, o que a gente está fazendo são separando espaços, né? Espaços multidimensionais. Então, se os dados, por exemplo, as palavras frutas estão aqui, né, e as outras palavras, sei lá, rei, rainha, príncipe, tudo de realeza estão aqui, fica mais fácil você traçar uma reta que separe essas palavras, né? Agora, se elas estivessem todas uniformemente distribuídas, é muito difícil. É muito difícil. Então, a intuição aqui é que a proximidade das palavras ela torna o espaço mais facilmente separável, tá? Então, a gente gostaria aqui, por exemplo, de dado aqui essa tabela, né, a palavra mais próxima agora de maçã, se vocês olharem, de laranja é maçã. Então, um esquema de proximidade, a gente conseguiria olhar e falar, não, tudo bem, a palavra mais provável é maçã aqui, porque dentro do meu vocabulário aqui ela é a mais próxima. Tá? Não que a gente vai fazer essa busca aqui na hora que a gente for prever, mas já fica mais óbvio que existe alguma relação entre isso aqui que me permite, inclusive, fazer a previsão. Tá? Então, o que a gente quer em Order Embeddings é aprender essa tabela aqui. Tá? Garantindo essas propriedades. Então, isso é importante. O nosso objetivo não é só aprender qualquer tabela, é aprender uma tabela que tem essas propriedades de similaridade entre palavras. Tá? Bom, qual que é a característica visual, né, desse espaço? A gente vai ter se a gente plotasse essa tabela, ou aquele espaço, vamos assumir que aqui tenha 300 características, tá? Se a gente plotasse esse espaço em 2D, a gente viria algo assim, ó. Rei, rainha, por exemplo, homem, mulher. Aqui você teria, aqui embaixo, por exemplo, você teria números assim, ó, agrupados, 3, 4, as palavras, né, 2, 1, 2 e 1. Aí para cá, você teria gato, cachorro, peixe, por exemplo, aqui também. E aqui, só para terminar um exemplo, as palavras que são fruta. Maçã, laranja. Então, se você aprende uma boa matriz de embeddings, você gostaria de ter essas propriedades aqui. Onde, por exemplo, eu teria aqui agrupamento, palavras mais próximas. Por exemplo, eu quis dizer assim, por exemplo, né?
palavras que são gêneros, palavras que estão a ver com realeza, tá? Aí aqui, ó, você teria palavras que são num grupo maiorzão, talvez palavras que são pessoas, sobre pessoas, né? Aqui, idealmente, também você poderia ter uma proximidade semântica numérica, tá? Talvez o 1 estaria mais próximo do 2 do que o 3 do 4 e vice-versa, mas assim, de certa forma, você teria grupos assim, então, também. E aqui, né, grupos de animais e grupos de frutas, por exemplo. E olhando para isso, gente, eu acho que principalmente esse exemplo numérico aqui de 1, 2 e 3, essa relação entre palavras, talvez isso mostre ou dê uma intuição de como que, por exemplo, o ChatGPT consegue raciocinar sobre o mundo. Porque ele tem isso aqui lá dentro. Tipo, ele entende as palavras que estão mais próximas. Então, quando ele vai prever uma palavra, ele sabe o contexto. Na verdade, ele ainda sabe o contexto temporal das coisas. Então, tipo, quando ele vai fazer um chute, mesmo que seja um chute palavra por palavra, as coisas fazem muito sentido, entendeu? Então, não dá para saber... Quer dizer, é difícil afirmar, né? Não dá para saber, é complicado, mas é difícil afirmar que o que ele está fazendo é algo internamente que, de certa forma, ele tem um modelo do mundo, né? É difícil afirmar isso, mas, por um lado, tem, pelo menos que textualmente ele tem uma modelagem do mundo, porque essa é a nossa modelagem do mundo, né? Enquanto seres humanos. A gente, pensando do ponto de vista semântico para as palavras, essa organização toda aqui a gente criou, né? E ela nos ajuda muito a pensar, muito mesmo a pensar, né? Então, nem todo conhecimento humano pode ser, talvez, modelado dessa forma, mas muita coisa pode. Então, eu acho que isso mostra um pouco da onde vem, né, o poder ali desses modelos de linguagem que são muito grandes. Porque eles conseguem fazer isso de uma forma muito, muito boa. Uma outra coisa que é interessante aqui, e que é, na verdade, interessante e para mim, impressionante, na verdade, e não só para mim, para muita gente, é que quando você aprende um bom esquema de word embeddings, você tem essas características assim, ó, que a distância entre palavras análogas é a mesma ou é parecida. Então, por exemplo, a distância entre rei, contrário, né? Deixa eu apagar, rei, rainha, homem e mulher. Rei, rainha, homem, mulher. Aqui, ó, por exemplo, homem está para rei, assim como mulher está para rainha, por exemplo. Então, internamente, esses vetores são praticamente os mesmos, assim. Então, permite você, inclusive, fazer analogias, né? O modelo consegue fazer analogias de palavras, tipo, que é uma coisa extremamente difícil de modelar em regra. Isso não é exato, tá, gente? Não é uma coisa perfeita assim, mas existe essa correlação. Dá para você fazer isso, inclusive. Bom, visualmente é isso que a gente quer fazer. Tá? Deixa eu talvez falar de um outro exemplo aqui que a gente não falou ainda. Fazer o exemplo de reconhecimento. É um exemplo menos comum. Reconhecimento de entidades em texto. Esse problema tem essa cara assim, ó. Eu vou ter uma frase do tipo... Lucas Ferreira é especialista em IA, por exemplo. Tá. Aí o que eu quero com um modelo desse é identificar quais elementos aqui dessa frase que formam uma entidade reconhecida. Engraçado.
Mas, por exemplo, eu gostaria de dar o valor 1 aqui para essas duas palavras. São Lucas Ferreira, que é um nome, por exemplo, para o departamento de informática aqui, uma pessoa que você gostaria de encontrar. Vamos supor que você está procurando textos aí na internet. Esse problema aqui é, basicamente, você varrer um texto e descobrir quais entidades ali têm um sentido relevante para um contexto. Então, por exemplo, no contexto do DPI, sei lá, o meu nome faz sentido se você estiver fazendo uma busca por pessoas relevantes ali no sentido de quais são os professores do DPI, por exemplo. Se você chegasse lá no Google e digitasse professores do DPI, o máximo que o Google conseguiria fazer é entrar, né, na página do DPI, bater que lá tem esse nome, aparece na página do DPI e retornar a página do DPI. Mas mais recentemente, vocês notarem que o Google consegue buscar e marcar, às vezes, aonde que está ali aquilo que você buscou. Tá? Nesse caso aqui seria uma busca exata, né? Ele consegue, seria fácil de encontrar esse texto. Mais ou menos, você pode digitar Lucas minúsculo, F maiúsculo, combinações diferentes disso aqui, você pode colocar meu nome do meio, pode não colocar, mas teria que retornar a mesma coisa, independente da sua busca. Tá? Então esse problema aqui, ele consiste em detectar em um texto qual a entidade que é relevante. Então, de forma similar, você poderia ter Ricardo Ferreira, né? Ricardo Ferreira é especialista em arquitetura, por exemplo. Não vou colocar de computadores, mas, enfim, em arquitetura. Então, você quer criar uma rede que lê esses exemplos aqui, né, x1, x2, x3, x4, x5, e dá como saída se aquilo ali é importante ou não. Não vamos nem diferenciar, poderia. Tem uma versão desse problema que é um pouco mais diferente, que você quer diferenciar ainda para cada pessoa, de certa forma, ou entidade, que você quer ter um rótulo diferente. Mas aqui não, aqui só vai dizer se é ou não é uma entidade. E aí, no caso daqui do DPI, seria tanto o Lucas Ferreira quanto o Ricardo Ferreira seriam uns, e o restante seria 0. Se eu quisesse aprender um modelo para isso aqui, eu teria que anotar meus dados, certo? Eu teria que ter um conjunto de dados de texto, onde eu anoto para cada palavra se aquilo lá é uma entidade ou não, o restante é 0. Então eu tenho que fazer isso manualmente, geralmente a gente tem um conjunto de dados pequeno para isso. A gente não tem um conjunto de dados grande. Tá? Então, o que a gente pode fazer no seguinte caso? Vamos supor que eu tivesse agora uma outra frase, sei lá, Maria Santos, e aqui eu estou pegando uma pessoa de fora, por exemplo, uma palavra aqui, catedrática em paleontologia, por exemplo. Paleontologia. Bom, catedrática é uma palavra não muito comum, que provavelmente não apareceria num conjunto de dados que a gente criasse aqui, dentro do DPI, por exemplo, né, para fazer esse tipo de problema. O que a gente pode fazer com word embeddings? A gente pode aprender representações de palavras num cenário com muitos e muitos dados, só que num cenário não supervisionado, sem rótulos. Então, se a gente parte do princípio que essa tabela aqui foi criada em um cenário não rotulado, tá? Ou foi treinada com dados não rotulados, o que acontece? A gente automaticamente passa a ter muito mais dados. Agora eu posso ir lá na internet e varrer a internet inteira, possivelmente, que é o que a OpenAI faz, varrer a internet inteira, todos os sites são textuais, eu tenho muitos textos, na Wikipedia, livros, enfim, tem uma infinidade de textos na internet. Você baixa tudo isso e treina essa tabela nesses dados gigantescos. E agora você tem lá, essa palavra apareceu lá e muito provavelmente apareceu no contexto, né, de um professor ou professora que é catedrática da área de paleontologia lá, isso aqui apareceu em algum lugar. Então, você sabe, o modelo de embedding sabe a relação, talvez, dessas duas palavras aqui. Tá? E também sabe a relação dessas palavras aqui, né? Sabe que essas três são áreas, talvez, de estudo. Mesmo que essas duas estejam mais próximas dessa aqui,
entre si do que essas aqui, né? Esse modelo de embedding idealmente viu essas palavras e sabe dessa relação. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o que a gente chama de transferência de aprendizado com Word Embedding. Transferência de aprendizado. Que essa ideia de aprender um modelo numa tarefa A e transferir esse aprendizado para uma tarefa B. E geralmente a tarefa A é uma tarefa mais simples. Geralmente, não precisa ser assim, mas hoje em dia o grande uso disso aqui vem desses cenários onde você tem uma tarefa mais simples, que você tem muitos dados, e aí você quer transferir para uma tarefa mais complicada, que geralmente você tem menos dados. Então aqui o que a gente faria? A gente treinaria esse modelo, essa tabelona, e aí a hora que eu fosse aplicar isso para resolver esse problema aqui, eu teria vamos supor que aqui eu tenha, sei lá, 1 bilhão de palavras. Aqui eu tenho 10 mil palavras, entendeu? E elas estão rotuladas. Aí o que eu faço? Agora, ao invés de eu ter uma representação one-hot encoding aqui, eu simplesmente uso essa tabela para representar essas palavras aqui. E aí o meu problema automaticamente já recebe aquelas informações, porque vai acontecer que essa palavra vai estar próxima dessa, nesse espaço multidimensional. Tá? Então isso é uma abordagem bastante comum hoje em dia. O que é engraçado é que essas coisas são relativamente muito recentes. Tá? Eu lembro no meu doutorado, o pessoal falando de Word2Vec, né? Tinham acabado de inventar isso e tal. Quer dizer, foi 2013, mas o negócio começou a pegar momento assim em 2015, 2016, por aí. E aí, tipo, eu lembro, isso estava começando assim, a ser feito, né? Então, isso tudo é muito recente. Essas descobertas aqui também são da última década, tá? Essas relações de palavras aqui, isso é tudo muito novo. E a gente não sabia que dava para fazer isso direito, porque a gente não conseguia treinar esses modelos muito grandes. Aí, conforme o tamanho desses modelos foi crescendo, a gente começou a ter esses comportamentos emergentes que a gente não sabia que tinham, porque a gente não conseguia treinar esses modelos antes, né? E lógico que junto com isso foi tendo ideias novas e tudo mais, né? Mas enfim, isso aqui é só um exemplo, eu queria mostrar porque é um tipo de problema que a gente não viu, que é muitos para muitos, né? Ele tem muitas entradas e muitas saídas, para cada palavra tem uma saída, e eles são esses bits aí para marcar o que é importante ou não. E para decidir isso, é importante saber o contexto, né? Porque, por exemplo, para saber se Lucas Ferreira é um especialista, eu tenho que processar essa frase inteira. Que na prática, o que a gente usa aqui é uma rede bidirecional, inclusive, para quando eu for prever esses dois zooms aqui, ou qualquer previsão que eu for fazer aqui, eu olho para a frase toda. Tá? Porque, por exemplo, se eu começo a ler da esquerda para a direita, eu leio Lucas, não tem contexto nenhum, não tem nem como eu saber o que se é 1 ou 0 aqui. Agora, se eu ler a frase de trás para frente, na hora que eu chegar aqui em Ferreira e Lucas, eu consigo prever isso aqui como 1, porque eu sei que o que eu estou falando é especialista em IA. Esse problema aqui, naturalmente, você precisa da frase toda para conseguir resolver, porque senão você não dá só da esquerda para a direita, não dá não. Bom, eu vou manter aquela tabela lá. Eu quero formalizar um pouco essa ideia aqui de analogia também. Como é que você faria isso aqui? Como é que você faria um sistema para detectar analogias? Por exemplo, se eu desse aquele mesmo exemplo lá, homem está para a mulher, assim como o rei. Aí se eu fizesse essa pergunta aqui, ó, está para o quê? Né? Quando a gente faz essas analogias, a gente consegue responder, mas como o computador responderia essa pergunta? Né? Bom, se a gente tiver essa característica aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma notação nova aqui. Vamos chamar a codificação one-hot de uma certa palavra com a letra O e o número o índice dela. Então vamos supor O9503, sei lá. E aí a codificação de embedding
dela seria E, a mesma coisa. Tá? Só para dizer que a E é a codificação embedding da palavra O e tal. Então a gente sempre mantém esse índice aqui para saber lá no vocabulário qual que era o índice dela. Tá? Então o que acontece aqui nessa tabela de embedding que nos permite fazer esse tipo de solução aqui? Se vocês notarem, o embedding de homem menos o embedding de mulher, que é esse vetor aqui. Nossa, eu fiz ao contrário. Fiz ao contrário aqui. É aqui, né? Isso aqui vai dar o quê? Menos 1, menos 1, menos 2, né? Bom, e o restante dá praticamente tudo zero. Dá 0,0 alguma coisa. Tá? Então, vou colocar 0 aqui. Se você colocar, se você fizer o embedding de rei menos rainha, pensa que é menos 1, né? E aqui é 1. Vai dar aproximadamente menos 2 também. Vou pegar aqui aproximadamente. Na verdade vai dar aproximadamente a mesma coisa. Como eu falei. Que vai dar 0, que vai dar mais ou menos 0, que vai dar mais ou menos 0. Tá? Então o que a gente precisa fazer? Para responder essa pergunta, a gente tem que encontrar uma palavra EW que nos dê essa característica. Que maximize, né, a distância entre o resultado, entre esse resultado aqui e o objetivo que é esse aqui. Então o que a gente quer formalmente é o argmax, né, de W, ou seja, a palavra W com a similaridade, ou seja, a palavra W que maximiza a similaridade entre o embedding dela mesma, né, da palavra W, com o seguinte vetor, errei, menos E homem, mais E mulher. Por que isso aqui, né? Porque se eu igualar esses dois caras aqui e isolar o EW, eu tenho exatamente E rei menos E homem mais E mulher. Então eu estou fazendo uma equação aqui, né? Estou equacionando uma equação onde a gente tem de um lado essa diferença, depois dessa diferença, eu isolo o termo EW e eu tenho esse vetor aqui que eu quero encontrar. Na verdade, eu quero encontrar esse vetor, um vetor EW que tenha similaridade máxima com esse vetor aqui. E aí eu consigo responder essa pergunta. E aí você consegue fazer um sistema que faz isso. Assumindo que a gente consegue fazer esse embed aqui funcionar. E aí, similaridade aqui, a gente pode usar a distância euclidiana, pode usar similaridade por cossenos. Sempre quando vocês pensarem em vetor, a primeira métrica que vem à cabeça geralmente é similaridade por cossenos, tá? Porque ela é mais fácil de calcular, não precisa de raiz quadrada nem nada. E você pode usar a distância euclidiana, mas é menos comum. Bom, isso tudo aqui é o que a gente obtém quando a gente tem aquela matriz. Então, talvez essa aula eu apresentei de trás para frente. Eu assumi que existe uma solução, aí mostrei para vocês que dá para obter resultados muito legais se a solução existir, mas eu não mostrei como que a gente chega na solução ainda. E eu vou começar a falar disso agora. Tá? Eu vou manter aquela tabela, vou apagar essas duas partes aqui do quadro.
E a solução é mais simples do que vocês imaginam, talvez. Alguém tem uma ideia de como fazer isso? Assumindo um conjunto de dados enorme, assim, sem rótulo nenhum? Oi? Uma RNN? Sim, a gente vai usar uma RNN, a gente pode usar para fazer um modelo de linguagem, por exemplo. Embedding tem 2 Bs? Veja para mim aí. Tem ou 2 Bs ou 2 Ds, eu não lembro. Ds, né? Bom, mas vamos formalizar essa matriz primeiro aqui. Antes da gente pensar numa solução. Eu vou... deixa eu fazer ela aqui. Acho que eu vou precisar dessa altura toda aqui. Eu vou colocar um vocabulário do português aqui na horizontal. Aquele que a gente viu anteriormente ali. Arão, aba. Aí 3 pontinhos. Aí a gente chega no final que tem zurro. Os zurros. E zurro. Então a gente vai criar uma matriz, chamar essa matriz de matriz E, que nas colunas aqui a gente tem as palavras. Tá? O número de linhas que a gente tem é a dimensionalidade D que a gente quer. Isso aqui é um hiperparâmetro. Por exemplo, 300. A gente pode escolher. E isso é bastante interessante também, a gente poder controlar o tamanho das nossas representações. Como é que a gente vai aprender isso? Aqui, ó, a gente vai ter como entrada o vetor O. Que é o vetor one hot. Então, a gente vai aprender a partir da representação one hot. Tá? E aqui, você vai ter... tá errado isso aqui. Essa imagem não faz muito sentido. Aqui, a gente vai ter quantos... Vamos supor que a gente tem 26K. 26K palavras. Então, essa matriz aqui vai ter 26.000 colunas. Então, para fazer essa multiplicação aqui de O, de E por O, nessa ordem, qual que é a dimensão disso aqui? Tem 26K, né? Faz sentido, o nosso vetor one hot ele vai de 1 até 26.000 lá, que tem que ter mesmo. Então a gente vai formalizar o problema desse jeito, a gente vai formalizar ele como uma multiplicação entre E e O. Só que esse cara aqui ele é um one hot, né? Então ele é cheio de zeros, assim.
O que acontece quando eu multiplico essa matriz por um vetor one hot? Eu vou pegar ela, é como se eu pegasse ela aqui e acessasse aqui, ó. Vai ter um valor aqui, vai ser 1, certo? E a mesma coisa aqui, ó, na segunda linha, vou pegar esse valor aqui. Então, eu vou pegar uma coluna da matriz inteira, certo? Então, fazendo isso, essa modelagem, na verdade, ela parece um banco de dados, né? Isso aqui torna, essa tabela E é como se fosse uma lookup table. Os nossos vetores one-hot, todos eles são diferentes entre si, nenhum deles são iguais, né? Então, quando eu multiplicar um vetor, uma palavra por essa matriz, vai dar uma coluna, e vai dar uma coluna diferente. Então, esse vetor é como se esse vetor fosse a chave do banco de dados, né? Se eu passar um vetor aqui, esse aqui, vamos supor que esse é o 9.503. Então, aqui está 9.503. Se eu passar o O300 ou o O121, vai ter o 121 na posição, vai ter 1 na posição 121 desse vetor, então eu vou pegar a coluna 121 aqui. Entendeu? Então, dessa forma, eu tenho um acesso direto aqui de uma coluna da matriz de embedding. Então, a formalização que a gente tem, formalmente que a gente tem aqui é W é igual a matriz E multiplicado por OW. Isso é a formalização do word embedding. Tá? Sendo que EW é a versão de 300 dimensões do vetor OW. Agora a gente precisa aprender essa matriz aqui. Como é que a gente faz isso? Agora vocês podem ter uma ideia melhor. Assume que a gente tem um conjunto de dados enorme agora, não rotulado de texto, a Wikipedia, por exemplo. Se eu quisesse aprender essa matriz aqui na Wikipedia, o que eu poderia fazer? Você pode usar uma RNN de alguma maneira, faz sentido. Mas como que a gente formalizaria o problema de aprendizado? Bom, sabendo que eu tenho agora essa formalização do que é uma palavra, de como transformar uma palavra de one hot para embedding. Alguma ideia? A sua intuição está certa de tentar, por exemplo, criar um problema de modelagem de linguagem, por exemplo, que é um problema... É difícil de falar que ele não é supervisionado, porque não tem supervisão, não tem rótulo nos dados, apesar de ele usar técnicas de aprendizado supervisionado, ele é um problema não supervisionado. Mas, atualmente, a gente chama isso de self-supervised learning, né, que é tipo autossupervisão, é que é um modelo ele olha para si mesmo, então ele se supervisiona, né, de alguma maneira, é um termo que está se popularizando cada vez mais. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma tarefa de aprendizado que a gente vai ter que embutir isso aqui lá dentro, de algum jeito. Tá. Então, qual que é a ideia? A ideia é, a gente cria essa matriz e a gente cria um modelo. A gente tem que usar essa matriz no modelo. Tá? Então, essa matriz ela vai começar com pesos aleatórios, então ela vai ser uma matriz de pesos. Esses valores todos aqui vão ser valores aleatórios, inicialmente. E a gente vai ter que aprender eles. Tá? Bom, vou mostrar talvez o primeiro jeito que foi mostrado, ou que a gente teve evidência de que isso aqui funcionava, tá? Que é justamente usando modelos de linguagem para fazer isso. Então agora a gente assume um conjunto de dados não rotulados, por exemplo, vamos pensar aqui aqui é EW e OW. Vamos pensar que a gente tem a Wikipedia, por exemplo. A gente baixou todos os artigos da Wikipedia. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a seguinte modelagem. Eu vou pegar o exemplo da aula que a gente vem falando. Não sei se isso aqui vai aparecer na Wikipedia, mas deve aparecer.
mas eu quero um suco de tracinho. Então, o problema de modelagem, eu vou até tirar o Wikipedia aqui para não ficar confuso. Falar de modelo de linguagem. Então, eu vou ter um conjunto de dados gigantesco e lá nesse conjunto de dados vai aparecer essa frase aqui, por exemplo. E aí eu vou formalizar, eu vou dividir, né, esse conjunto de dados em janelas. Então, eventualmente vai ter essa janela aqui. Eu quero um suco de tal. Vamos assumir que tem essa janelinha aqui no meu conjunto de dados. Ó. E vai ter mais um monte de outras, né? Várias frases. E aí eu quero prever essa palavra aqui com base nesse contexto aqui. Como é que eu vou formalizar isso? Vamos colocar aqui valores. 4, 3, por exemplo, 9, 3, 9, 6, 6, 5, 1, 3, 8, 5, 2 e 6, 1, 6, 3, por exemplo. Tá. Eu vou colocar aqui do lado, nas linhas, a mesma... Eu vou repetir as palavras aqui para ficar mais fácil a gente ver isso. Eu quero um suco de. Então, aqui a gente vai ter, para representar a gente vai ter O, 4, 3, 9, 3. A gente vai multiplicar isso por a matriz E para obter a representação E, 4, 3, 4, 3. A gente vai ter isso aqui para O, para quero, O, 9, 6, 6, 5. Vai ter E. Aí vai ter O, 1. Vai ter O de 3, 8, 5, 2. Aqui. Aí tem o D lá. Não. Falta. O de 1. Ó. 3, 8, 5, 2. E O. 6, 1, 6, 3. Então, todos eles vão ser multiplicados por E. Tá? Para obter os seus respectivos S. Aqui vai ter E9665, E de 1, E de 3852 e E de 6163. Então o que a gente fez? A gente criou uma camada. A gente chama essa camada de embedding. A gente criou uma camada de embedding que vai transformar, usando a matriz E, que é fixa para todo mundo, a gente vai usar ela para obter os S. E esses caras aqui vão virar o X, X1, X2, X3 do meu problema. E aqui eu posso plugar uma rede recorrente, por exemplo. Agora, estou vendo ela assim, ó, o tempo aqui o tempo está na vertical, aqui seria o H0, aqui seria o Y1, Y2, né? Vou fazer todos aqui, Y3, Y4 e Y5. E aqui a minha RNN. Aqui H0, H1, H2, H3, H4. Então, o que eu fiz? Eu criei uma camada a mais. As camadas são vistas nessa linha aqui. A gente chama isso de camada de embed. Aí o que eu faço aqui? Bom, aqui eu tenho como calcular a loss, né? Aqui, depois de eu quero prever. Aqui seria o Y chapéu, certo? O Y1, de fato, para a palavra eu, é quero. O Y2 é 1.
Y3 é suco. Tá, e aí vai. Então eu faço o modelo de linguagem, agora eu consigo calcular o erro aqui, né? Entropia cruzada. E aí agora quando eu for fluir os gradientes para trás, eu vou fluir para essa matriz aqui também. E eu vou atualizar os pesos dela, porque agora eu sei a contribuição dela, ela entrou na conta. Essa matriz entrou na conta lá do erro lá para frente, ela começou a atuar, ela vai fazer efeito naquele erro. Então ela começa com pesos aleatórios, e na medida com que eu for aprendendo o modelo de linguagem, eu vou aprendendo a matriz E. E aí, por consequência, agora eu tenho não só um modelo de linguagem, mas eu tenho um bom jeito de representar palavras. E na prática, hoje em dia, o que se faz é que em quase todos os problemas relativamente grandes, quando você tem um conjunto de dados muito grande, a gente já embute uma matriz de embedding. É bem comum hoje em dia, praticamente todas as aplicações que eu vejo modernas de redes recorrentes ou de transformers, já tem uma camada de embedding embutida. Já não se faz mais redes recorrentes sem essa camada aqui. Tá? Mesmo que você tivesse um conjunto de dados pequeno, eu acho que ainda vale a pena você usar. Porque você vai estar ajudando de alguma maneira a representação. É melhor ainda do que usar o one-hot. Né? O one-hot é o pior dos cenários para palavras. Né? É o cenário onde você realmente assume distribuição uniforme. Né? Elas têm pesos iguais, elas têm sentidos iguais e você não consegue compará-las. Então, em geral, a gente sempre vai ter essa camada de embedding e lá no PyTorch tem lá uma camada chamada embedding que faz exatamente isso aqui. Ele faz exatamente, cria uma tabela desse jeito e aí faz essa multiplicação aqui. Internamente, na verdade, ele não faz essa multiplicação, eles fazem um slice. Eles vão lá e eles não precisam multiplicar, né? Porque você pode realmente vir aqui e só tirar essa coluna. Não tem sentido você fazer a operação toda de multiplicação, já que a maioria vai dar zero ali mesmo. Então não tem necessidade. Bom, por que isso aqui funciona, gente? Bom, quando o modelo tiver que prever isso aqui, se ele fizer essas relações aqui do jeito que está aqui no quadro, essa previsão vai ficar mais fácil. Né? Então, conforme eu reduzo o erro, se eu conseguir, inclusive, achar vetores gradiente que me levam a reduzir o erro, tá? O que acontece é que você vai ter essas propriedades lá criadas para você por tabela, porque isso aqui ajuda muito nesse problema. É claro que, gente, primeira coisa, a gente não sabe a semântica das 300 características que foram aprendidas. Então é difícil de interpretar quando você pega uma palavra, assim, você olhar para a quinta dimensão dela, vai ter um valor lá 0.34, difícil dizer o que isso quer dizer. Agora, relativo a outras palavras, você já consegue fazer algum tipo de análise, que nem aquele caso de semântica e tudo mais. Mas, assim, nos ajudou, mas criou outros problemas também. Né? Que agora eu olho para esse vetor e não sei muito bem o que ele quer dizer. Ele tem um monte de número lá, é difícil analisar isso. Né? E isso é uma questão bastante importante hoje em dia, essa questão de interpretabilidade. Né? Como é que você olha, por exemplo, para as coisas e você dá sentido para elas. Principalmente, por exemplo, se você tiver uma rede que por algum motivo gera um texto preconceituoso, vamos supor. Vamos supor que você tem lá um produto e você gerou um texto preconceituoso e uma pessoa vai te processar por causa disso, e aí como é que você justifica que o seu modelo, como é que o seu modelo fez isso? Ou por que ele fez aquilo? E aí isso é uma questão bastante importante e relevante hoje em dia, como é criar maneiras de explicar essas coisas aqui. Pergunta. Esse é só um jeito, tá, gente? A gente vai ver na aula que vem, eu vou mostrar umas coisas aqui antes, eu quero ver se eu mostro um código, mais ou menos, como é que isso aqui fica no código. Mas na aula que vem, a gente vai ver outras técnicas para fazer isso. Esse jeito aqui, ele é muito geral, porque modelos de linguagem são extremamente úteis para várias aplicações em processamento de linguagem natural, então é muito comum a gente treinar modelos de linguagens para treinar os embeddings, mas tem outros modelos, por exemplo, como o Word2Vec, ou aquele Glove, ou seja, tem outras técnicas não supervisionadas
que tem uma ideia parecida com essa aqui, de você prever a próxima palavra, ou, por exemplo, no caso do Word2Vec, ele pega uma palavra e olha para o entorno daquela palavra e tenta correlacionar essas palavras que estão próximas nos textos. Mas, de certa forma, é tudo não supervisionado. Você pega uma palavra e ou você olha para o contexto, contexto assim, da vizinhança, ou você olha nessa previsão assim. E algumas funcionam melhor que outras, para determinadas aplicações. Tá? Hoje em dia, eu não tenho certeza como que o ChatGPT ou como que o GPT, na verdade, está sendo treinado. Eu sei que o GPT usa um esquema de codificação, não é puramente baseado em palavras, eles usam uma técnica chamada BPE, o Byte Pair Encoding, que ao invés de trabalhar no nível de palavras, eles quebram as palavras em subtokens num nível de bytes mesmo. Assim. Então, existe e aí... Mas isso aqui é um algoritmo... Eles são um algoritmo determinístico, tá? É uma ideia, como se fosse um compressor, alguma coisa assim, tá? Pensa nisso aqui como se fosse um zip, assim, alguma coisa assim, que olha para os padrões de bytes e faz uma codificação com base nesses padrões de bytes das palavras. E aí você tem uma embed em cima disso, e depois você tem decodificação em 2 níveis. Você decodifica usando a embed e depois decodifica com isso aqui. Isso é bom para reduzir o tamanho do vocabulário. Tá? Então, tipo, de certa forma, o vocabulário ainda é grande, né? 200 e tantas mil palavras lá. Quando você aplica isso aqui, você consegue reduzir ainda mais e aí você simplifica o problema. Tem outros jeitos de fazer isso, tá? Mas o estado atual assim, da arte é mais ou menos esse. Tá? Alguma dúvida? Bom, falta 10 minutos para acabar a aula, acho que eu vou acabar mais cedo, porque não dá tempo nem de começar um outro modelo. E aí na aula que vem a gente fala desses outros modelos, na aula que vem tem um testezinho sobre redes neurais recorrentes, até este assunto aqui, tá?